Existe uma parte sua que você nunca apresentou para ninguém. Ela não aparece nas suas redes sociais, não aparece nas conversas com os amigos, não aparece nem quando você está sozinho na frente do espelho, mas ela está lá, silenciosa, observando cada escolha que você faz e cada escolha que você evita fazer. E o que a filosofia estoica, junto com a psicologia profunda, nos revela é algo que pode mudar completamente a forma como você vive. Essa parte escondida não é o seu problema. Ela é, na verdade, a chave que você perdeu. Hoje vamos falar sobre a sombra, não no sentido místico ou assustador, mas no sentido mais honesto e humano possível. Porque entender o que mora nas suas profundezas é o primeiro passo para o que os estoicos chamavam de autodomínio real. Primeiro, o que é essa sombra? Pense em como você cresceu. Desde cedo, você foi aprendendo o que gerava aprovação e o que gerava rejeição. O que fazia seus pais sorrirem e o que fazia o ambiente ao redor ficar desconfortável. E sem perceber, você foi construindo um personagem, um papel que prometia segurança e aceitação. Talvez você tenha se tornado o forte, o responsável, o que resolve tudo, ou o discreto, o que não incomoda, o que cede sempre. Cada um de nós criou sua máscara particular. E tudo o que não cabia nesse personagem, as emoções, os desejos, os talentos que pareciam inconvenientes, foi empurrado para dentro, para um lugar silencioso, fora da luz. Isso é a sombra. Não é o seu lado ruim, é o conjunto de tudo que você não teve permissão de ser. E aqui está o detalhe mais surpreendente. Na sombra não ficam apenas as suas fraquezas, ficam também os seus talentos sufocados, a sua coragem esquecida, a sua voz calada, a sua criatividade que nunca foi explorada, a sua força que você mesmo negou. A sombra guarda uma versão sua que já existe, mas que você ainda não viveu. Os estoicos tinham uma prática chamada de autoexame. Marco Aurélio, nas suas meditações, escrevia todas as noites sobre suas próprias falhas, seus impulsos, suas reações. Não para se punir, mas para se ver com clareza. Ele sabia que um homem que não se conhece é governado por forças que não compreende. E é exatamente isso que acontece com a sombra. Enquanto você não a reconhece, ela dirige sua vida nos bastidores. Jung, um dos maiores pensadores da psicologia, dizia que o que não se torna consciente aparece na vida como destino. Ou seja, aquilo que você não enfrenta dentro de si vai continuar se repetindo lá fora. Você muda de cidade e encontra o mesmo tipo de relacionamento. Muda de emprego e esbarra no mesmo tipo de conflito. Tenta construir algo novo e, no momento decisivo, uma força invisível parece te puxar de volta ao ponto de partida. Isso não é azar. É a sombra agindo. Como a sombra sabota sua vida na prática? A primeira forma é aquela voz que aparece sempre no momento errado. Você está prestes a dar um passo importante, o coração acelera e de algum lugar surge um sussurro. Melhor esperar. Você ainda não está pronto. E se der errado, essa voz não é prudência, é a sombra disfarçada de bom senso. Ela sabe que se você avançar, você não será mais a mesma pessoa. E ela tem medo disso. A segunda forma é a repetição de padrões. Aquela sensação de que a vida gira em círculos, que você anda e volta ao mesmo lugar. A sombra prefere o sofrimento conhecido ao crescimento desconhecido. Ela prefere o inferno familiar ao paraíso que nunca experimentou. A terceira forma são as justificativas que parecem lógicas. Não posso agora porque preciso pagar as contas. Não tenho energia. O momento não é esse. Parte dessas justificativas é real. Mas a sombra pega cada pequena razão e a transforma em uma muralha. Ela sempre terá um argumento convincente para te manter no mesmo lugar. A quarta forma é o medo de ser visto. Não quero incomodar, não quero parecer arrogante, não quero chamar atenção.
No fundo, a sombra está dizendo: se você aparecer, corre o risco de ser rejeitado. E a rejeição é o medo mais primitivo que ela conhece. A quinta forma é a sedução da distração. A sombra te conhece melhor do que ninguém. Ela sabe o que te cansa, o que te desvia, o que te faz desistir, e usa isso como ferramenta. Aquela preguiça repentina exatamente quando você ia começar algo importante. Aquele cansaço emocional no dia em que você finalmente ia avançar. E cada vez que você recua, a sombra te oferece um alívio momentâneo. E esse alívio vicia, porque desistir dói menos do que crescer. Mas aqui está o ponto que muda tudo. A sombra não é sua inimiga. Ela é uma protetora que ficou presa no passado. Ela sabota porque aprendeu lá atrás que crescer demais poderia ser perigoso, que brilhar poderia causar rejeição, que querer muito poderia resultar em humilhação. Ela tenta proteger a criança que você foi. O problema é que essa proteção agora te aprisiona. Epicteto ensinava que o sofrimento não vem das circunstâncias, mas da nossa relação com elas. A sombra é exatamente isso. Não é o que aconteceu com você que te limita, é a interpretação que ficou gravada dentro de você sobre o que aquilo significava. E essa interpretação pode ser revista. Agora preciso te fazer uma pergunta. E quero que você responda primeiro com o coração, antes de deixar a mente racionalizar tudo. Quem você tem medo de se tornar? Não o fracasso, não a rejeição, mas a versão poderosa de você. Aquela que fala o que pensa, que coloca limites, que brilha sem pedir desculpas, que prospera sem culpa, que se posiciona de verdade e não se diminui para caber nos espaços que outros definiram para ela. Essa versão existe. Ela está na sua sombra. E ela assusta porque, para se tornar quem você nasceu para ser, você precisaria assumir responsabilidades maiores. Precisaria parar de culpar o passado. Precisaria decepcionar algumas pessoas. Precisaria abrir mão do conforto emocional de ser vítima das circunstâncias. Marco Aurélio sabia disso. Ele era imperador, o homem mais poderoso do mundo conhecido. E ainda assim, escrevia para si mesmo diariamente sobre a necessidade de agir com coragem e integridade. Não porque era fácil, mas porque era necessário. Porque a alternativa, viver abaixo do que se é, era inaceitável para um homem que entendia o valor do tempo. A grandeza dá medo porque ela exige maturidade. Você não pode mais se esconder, não pode mais fingir que não sabe. Tem que arcar com as consequências das próprias escolhas de forma consciente. Então, como se faz esse trabalho na prática? O primeiro passo é a observação honesta. Não para se julgar, não para se condenar, apenas para ver. Em que situações você trava? Onde você sempre repete os mesmos padrões? Quando sua boca diz que quer uma coisa e seu comportamento faz o oposto? É como acender a luz de um quarto que estava escuro. A bagunça já estava lá. Você apenas ainda não tinha visto. O segundo passo é o acolhimento. Você pode sentir o que sente sem se destruir por isso. A raiva não te define. O medo não te define. As emoções são mensageiras. Elas trazem informações que você ignorou por anos. Diga para si mesmo: eu sinto isso, e ainda assim estou aqui. O terceiro passo é a conversa interna. Quando perceber um padrão de sabotagem, pergunte a si mesmo: do que essa parte minha está tentando me proteger? O que ela aprendeu que a faz agir assim? Esse simples movimento de investigar ao invés de lutar transforma a relação que você tem com os seus próprios limites. O quarto passo é a escolha consciente. Agir mesmo quando a voz interna grita que é perigoso, que não vai dar certo, que você não está pronto. É aqui que o autodomínio se constrói. Não na ausência do medo, mas na capacidade de agir apesar dele. E o quinto passo é a ação concreta. Falar o que você nunca teve coragem de falar. Se posicionar onde sempre se anulou. Fazer escolhas alinhadas com seus valores reais e não com o que o ambiente espera de você.
Não precisa ser nada grandioso, precisa ser verdadeiro. Os estoicos chamavam esse processo de retorno a si mesmo. Sêneca escrevia que a maioria dos homens passa a vida inteira na casa dos outros, vivendo segundo as expectativas alheias, perseguindo objetivos que nunca foram seus. E ao final, percebem que nunca chegaram a si mesmos. O autodomínio real, aquele que este canal propõe, não é controle rígido, não é disciplina pela disciplina. É o processo de se tornar inteiro, de integrar as partes que você exilou, de recuperar os talentos, a coragem e a voz que foram colocados na sombra para que você pudesse ser aceito. Quando você faz as pazes com essa parte escondida, algo extraordinário acontece. Ela para de sabotar e começa a colaborar. A energia que antes era gasta em resistência interna se libera. E você percebe que não precisava se tornar uma nova pessoa. Precisava apenas parar de fugir da versão que já existe dentro de você. A versão que te assusta é justamente a que vai te libertar. Se você chegou até aqui neste vídeo, deixa um comentário com a frase "Eu cheguei". Quero saber quem está disposto a fazer esse trabalho de verdade. Esses comentários me dizem que o conteúdo está chegando onde precisa chegar e me motivam a continuar. E antes de sair, não deixe de visitar a Biblioteca Estoica que está na descrição deste vídeo. Lá você vai encontrar os textos originais dos filósofos que embasam tudo que conversamos aqui. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. São obras que podem aprofundar muito essa jornada de autoconhecimento e autodomínio. Até o próximo vídeo.